Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais um sábado, nessa manhã maravilhosa aqui na CBN Campo Grande. Eu sou Juliana Gambim e estamos começando mais um CBN Você Mulher. A gente fala muito aqui no programa, inclusive eu falei muito disso na semana passada, né? Que é sobre a importância do autocuidado, da gente olhar para a gente mesma, dessa relação que a gente tem com o espelho, com a nossa imagem, né? Para a gente se sentir bem. E eu tenho certeza que muitas mulheres têm um sonho em comum, que é o da cirurgia plástica. Quem não tem, né? Mudar uma coisinha ali, outra aqui, né? A gente nunca está satisfeita, infelizmente, né? Mas a gente tem que buscar se sentir bem com o que a gente está vendo. E eu, particularmente, ainda tenho esse desejo, já passei por uma, mas tem planos aí de passar por outra. E acredito que quem tem a oportunidade de fazer esse procedimento, com certeza se olha com mais amor, né? E de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esse ano em todo o Brasil devem ser realizadas mais de 2 milhões de cirurgias plásticas. É muita coisa. Para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Eu sei que, assim como eu, muitas mulheres têm dúvidas, receios quanto à cirurgia plástica, né? Tem aquele medo. E a gente sempre busca tirar uma dúvida, a gente sempre busca colher experiências, né? Relatos de experiências de outras pessoas. E hoje a gente tem aqui o Dr. Gabriel e a Denise, que são da Clínica GR de Cirurgia Plástica. Bem-vindos ao nosso programa. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o Dr. Gabriel. Dentro da cirurgia plástica, com todos os avanços e modernidades que a gente tem, quais as cirurgias que o senhor tem mais realizado? Assim, qual que é a maior busca das pacientes hoje? Bom dia, Juliana. Bom dia. Bom, hoje em dia, a maior busca que a gente tem na nossa clínica é por cirurgias do contorno corporal. Então, lipoaspirações associadas a tecnologias, as cirurgias da mama, mastopexia com prótese, mastopexia sem prótese, mamoplastia redutora, a prótese de silicone simples e também associações, né? Hoje, acho que a maior busca que a gente tem hoje das mulheres é a cirurgia da mama, mastopexia com prótese, associado à lipoaspiração com uso de tecnologias para retração de pele. E mudou muito a cirurgia plástica de alguns anos para cá? Muito. A cirurgia plástica vem sofrendo uma mudança nos últimos anos. Eu digo que a cirurgia evoluiu muito de 5 anos para cá, com o advento das tecnologias que a gente tem, tanto da parte de contorno corporal e também da parte de segurança. Vem mudando muito toda essa parte de segurança. A gente hoje utiliza aparelhos que, só para, por exemplo, uma lipoaspiração. Quando eu fiz residência, há mais de 10 anos atrás, a gente fazia lipoaspiração com seringa. Uma cânula, uma seringa, e a gordura era retirada por sucção com seringa. Hoje em dia a gente utiliza um vibrolipoaspirador, a gente utiliza ultrassom, a gente utiliza vários métodos para tornar essa cirurgia mais rápida, mais segura e menos traumática, dando um pós-operatório com menos dor, com menos hematomas e com uma recuperação muito mais rápida da cirurgia plástica. E a mulher precisa muito disso, né? Dessa recuperação um pouco mais rápida, né? Com Porque certeza. a gente não para, não tem jeito, né? E, assim, com esse avanço de toda essa tecnologia para a cirurgia plástica, você acha que, em termos de cortes e cicatrizes, num futuro, assim, não tão distante, isso vai poder ser evitado? A gente já está vivendo uma transformação voltada para isso, né? Porque, de novo, há 5, 10 anos atrás, uma paciente que tinha uma flacidez leve no abdômen, que precisaria de uma lipo e não tinha opção para ela a não ser fazer uma abdominoplastia. Fazer aquele corte lá embaixo, fazer o cortezinho em volta do umbigo. E hoje, com a tecnologia, hoje a gente utiliza o jato de plasma, por exemplo, o argoplasma, que causa uma retração de pele. Então a gente consegue fazer a lipoaspiração e utilizar uma tecnologia que vai retrair essa pele. Em alguns casos selecionados, evitando o corte, evitando uma abdominoplastia. Então, assim, a gente vê que o uso das tecnologias, ele vem diminuindo a necessidade de fazer uma cirurgia convencional, às vezes até diminuindo o tamanho do corte, por exemplo, um corte que ficaria toda a região da cintura. A gente consegue fazer um corte do tamanho de uma cesárea, que às vezes a paciente já tem esse corte,
Então, o uso da tecnologia ele vem realmente diminuindo. Existem hoje cirurgias por vídeo na plástica, que é a Mila, né? A gente consegue fechar uma diástase utilizando vídeo. Então, não teria cicatriz quase nenhuma, só os cortezinhos do vídeo. Então, hoje tem muitas tecnologias, muitas técnicas novas que está caminhando para isso, para diminuir. Sempre lembrando que cada caso é um caso e, às vezes, a paciente tem uma flacidez muito grande, perdeu muito peso por uma pós-bariátrica, e aí a retirada de pele ainda se torna necessária. Por isso que é importante também ter esse feedback de quem tem ali um biotipo parecido com o seu, né? Com certeza. E ter essa conversa para ver como é que foi o tipo de cirurgia, a recuperação. E nesse caso aqui, a gente tem a Denise, que é a esposa do Dr. Gabriel, e ela está nesse contato direto com as pacientes, né? Como é que é o medo das mulheres com relação à cirurgia? Isso pode impedir elas de fazer algum procedimento? Bom dia, Ju. Bom dia. Sim, a gente nota, né, que as pacientes, muitos pacientes têm esse receio, principalmente que nosso público maior são as mamães, né, pacientes aí em torno de 30 até uns 45, geralmente essa faixa etária. Então, elas têm esse receio, mas a gente trabalha, conversa bastante, explica que o procedimento costuma ser muito seguro, né? Que a gente tem os exames pré-operatórios, se cerca desses exames, e o Gabriel explica muito como que funciona o procedimento. E eu falo muito para elas que a vontade tem que ser maior que o medo. Então, na verdade, o medo sempre vai existir, então gera uma ansiedade para fazer o procedimento, é natural. Mas quando a sua vontade for maior que o medo, aí você está pronto para realizar o procedimento. Porque o medo vai existir em qualquer etapa ali. Na verdade, em vários passos da vida a gente tem medo, né? Não só para realizar uma cirurgia. Então, muitas vezes a gente tem que com um pouquinho de medo mesmo, né? Denise, você percebe que esse medo, ele é muito, muito mais presente na primeira cirurgia? Eu acho que sim. Quando a paciente nunca operou, nunca entrou no centro cirúrgico, eu acho que elas costumam ter mais medo. Acho que o ambiente do centro cirúrgico também é um tabu ali, né, para elas, né? Elas ficam um pouco receosas. Mas eu acho que quando se trata da cirurgia plástica, existe uma questão assim, meio psicológica. Mas eu não sei se estou precisando fazer isso. É diferente quando você vai fazer uma cesárea, uma cirurgia que você precisa, sei lá, uma cirurgia de tireoide, que você precisa estar ali para fazer. Né? Você não pensa muito. Então, a paciente, eu acho que quando ela é mãe, ela se cobra um pouco mais em relação a isso. Ela fala, mas será que eu preciso? Ou então, se ela vai compartilhar com alguém, com alguma amiga, aí a colega vai falar, mas você nem precisa disso. Mas, às vezes, ela tá querendo por ela mesma, né? Então, é importante a gente se sentir bem. Né? A gente eu já fiz procedimento, você mesmo falou que já fez procedimento. Então, assim, essa questão do medo, eu explico para elas que vai existir durante esse processo. A gente tem que se sentir seguro com a equipe, acho que é o mais importante, né? E conversar várias vezes, se for preciso, no consultório, para ir aliviando essa questão e me medir mesmo, né? Quando a vontade superar esse medo, aí pode fazer, né? Já tá na hora. Quando eu fui fazer o meu procedimento, não foi assim, vou fazer por estética. Era algo que eu queria, mas eu estava protelando há muito tempo. Porém, eu tive um problema de saúde. E aí, precisava fazer às pressas, assim. Eu tive 15 dias na graça ainda, né? A doutora foi muito gentil comigo e me deixar 15 dias. E aí, eu consegui correr atrás de amigas e consegui tirar algumas dúvidas. E falei, bom, agora vai, eu não tenho escolha. É isso ou é isso. Aí eu tive que fazer. Mas agora eu espero conseguir fazer uma, assim, tipo, olhar e falar assim, agora eu vou fazer porque eu quero. Realmente, não por uma questão de saúde. E é muito importante. Você, lá na linha de frente, deve perceber muito isso, né? Essa relação de confiança que os pacientes criam, principalmente com você, que está nessa linha de frente com elas, né? Sim, as pacientes se conectam muito. Acho que pelo fato de ser uma figura feminina, acho que isso, elas têm essa afinidade. Então, muitas vezes elas passam em consulta com o Gabriel, conversam, às vezes não falam alguns detalhes, ou por esquecer, ou por questão de depois encontrar uma mulher ali. Então, às vezes, por WhatsApp, elas conversam depois comigo, pedem para eu perguntar alguma coisa. Denise, pergunta pro doutor, tal coisa, esqueci de falar com ele. E vão criando esse vínculo ali comigo, né? Então, eu gosto demais de ter essa interação com elas. E eu acho que isso facilita também para elas e sentindo mais segurança na equipe como um todo, né? Com certeza. É uma atenção personalizada, né? Desse cuidado emocional que é essencial nesse processo do atendimento com a cirurgia plástica. Com certeza. Principalmente com mulher. Com certeza. Tem diferença entre esse atendimento para a mulher e para o homem.
tem diferença. O homem já é mais... mais direto, né? Direto. Pragmático. Pragmático. O homem, geralmente, quando chega pra fazer a cirurgia, ele já marca de uma hora pra outra, né? O homem geralmente, vai Gabriel? chegar decidido no que ele quer, meu problema é esse, eu quero a solução e o mais rápido possível e só isso que eu quero, não quero mais nada. Isso, Geralmente eles querem o homem fazer é daí direto. semana seguinte, 15 dias depois, no máximo um mês, eles já querem resolver o problema deles. A mulher não, a mulher geralmente ela vai analisando, ela vai tomando coragem. Ela tem mais tarefas, ela vai... né? Ela precisa ver como que vai ficar os filhos, Isso, a a casa, logística. o trabalho. O homem, a mulher acho que tem mais... A logística é mais difícil, né? Então ela sempre tem mais o que pensar do que o homem. Acho que essa que é a principal diferença. Estamos de volta com o CBN Você Mulher. Eu continuo aqui com o Dr. Gabriel Raal e a Denise Raal, da GR Cirurgia Plástica. Doutor Gabriel, assim, a gente sabe que cada dia tem mais tecnologias, mais evoluções. E você percebe que essa evolução dos materiais e da tecnologia utilizada na cirurgia plástica, ela tem impactado com relação à segurança e à durabilidade dos resultados? Com certeza. Com relação à durabilidade, você vai pegar uma prótese antigamente, aí, há muitos anos atrás, ela tinha 10 anos de validade, entre aspas. A cada 10 anos, a pessoa precisava trocar essa prótese. E hoje em dia, com as próteses mais modernas, com texturas mais modernas, até com a linha de produção, né, com alterações nas fábricas, melhorou muito a qualidade desse implante e hoje a gente não precisa mais trocar uma prótese de mama, por exemplo, com 10 anos. Essa prótese ela precisa ser acompanhada com ultrassom, assim como uma paciente que não tem prótese, ela precisa é o mesmo acompanhamento. E caso esteja tudo bem com a prótese, ela não precisa ser trocada com 10 anos, com 20 anos. Se estiver tudo bem, ela pode ser mantida lá para a vida toda da paciente. E você percebe, assim, que ainda existe um movimento muito grande com relação às cirurgias de prótese mamária? Uma procura muito grande? Sim, existe uma procura muito grande, porque são vários públicos, né? Tem aquele público, aquelas meninas mais novas que não tem mama, ela procura para fazer uma prótese de mama simples, um implante de prótese. Aí você pega a paciente que também é jovem, mas tem muita mama, ela quer diminuir essa mama, porém ela quer um colo marcado. Aí a prótese vai trazer esse colo marcado, essa cirurgia um pouco mais marcadinha na parte superior e na linha central, que a gente chama de linha de clivagem. E aí mais para frente temos as mamães que amamentaram, que na própria gestação, né, tem um aumento de volume, amamentaram, então elas têm uma procura depois da amamentação por perda de volume. E a gente vai recuperar esse volume com a utilização da prótese. Então essa prótese ela vai ser colocada, hoje em dia mudou muito, né? Como eu falei, há 5 anos, de 5 anos para cá vem mudando muito a cirurgia da mama, a gente chama agora de cirurgia da mama moderna, né? A gente coloca essa prótese muscular, a gente faz o sutiã interno que a gente estava conversando, toda aquela alça de sustentação lateral. Então, a procura vem aumentando, porque a gente tem vários públicos que necessitam da prótese para recuperar o volume ou um formato que ela deseja. Eu vi, falando em tecnologias, eu vi nas mídias sociais, até assim, fiquei incrédula, porque quando eu fiz a minha cirurgia, foi 15 dias de sofrência, né? E aí eu vi esses dias uma cirurgia que você faz e aí 24 horas já está liberada. Como é que funciona isso? Isso é a cirurgia de recuperação rápida, ou Fast Track Recovery, é uma cirurgia indicada para implante simples primário de mama, ou seja, a pessoa nunca operou a mama e vai somente colocar prótese. E é uma cirurgia descrita desde 2001 já, nos Estados Unidos, pelo Dr. John Tebbets, e são 14 passos que a gente tem que seguir para entregar essa recuperação mais rápida, incluindo o uso do funil, incluindo o tamanho da prótese, que precisa ser uma prótese pequena ou média, não pode ser uma prótese muito grande, ela precisa ser submuscular. E isso tudo, somando esses 14 passos, a gente consegue devolver a mobilidade mais rápida, com menos dor, e voltar ao dia a dia corriqueiro da mulher. Hoje em dia, as mulheres são, como eu disse, são muito atarefadas, né? Elas têm várias jornadas, então elas procuram cirurgias com recuperações mais rápidas. E toda a tecnologia que a gente usa, todas as técnicas novas que a gente procura, tanto para mama como para contorno corporal, para lipo, ela visa uma recuperação mais rápida. Devolver, né, a rotina, voltar à rotina o mais rápido possível. Outra coisa que eu tenho percebido é com relação ao volume, ao tamanho das próteses. Antigamente a gente tinha ali o ícone, por exemplo, o Pamela Anderson, né? Aquela mama extremamente volumosa e as pessoas que buscavam por isso. Hoje a gente vê um movimento contrário, né? Você percebe isso dentro do consultório?
Com certeza, a gente vem uma decrescente de tamanhos, né? Tanto da parte estética, da procura, a procura vem por mamas menores, como da parte técnica. Falando um pouquinho da parte técnica, a gente consegue, com próteses menores, resultados mais duradouros. Estabilidade mamária por muito mais tempo do que uma prótese grande. Como a gente utiliza, a imensa maioria, o plano submuscular, esse plano tem um limite de tamanho que a gente precisa respeitar. Eu não consigo colocar uma prótese com uma base muito larga numa paciente que tem o tórax estreito. Não vai caber. Vai ter algumas complicações, ela vai ficar lateralizando quando a paciente deitar, porque a gente rompeu estruturas anatômicas que a gente precisava preservar. Então, na cirurgia moderna, a gente tem visto essa diminuição, essa tendência a diminuir o volume médio das próteses, o que é muito bom, porque a gente consegue resultados mais duradouros e evita cirurgias futuras. Eu coloquei uma prótese muito grande, minha mama caiu muito, cedeu muito. A gente precisa fazer outra cirurgia para retirar mais pele. Então, a gente consegue manter. E até paciente sem prótese, né? Até mastopexia sem prótese, né? É um movimento também que tem aumentado. É verdade, né? Aumentado bastante, né? A procura por fazer a mastopexia, subir a mama, mas eu não quero prótese. Por quê? Porque eu não quero prótese, eu não quero... Quando a paciente já tem um volume mamário, às vezes ela não utiliza a prótese, né? E aí preserva aquela naturalidade. Exatamente. Uhum. Muitas pessoas hoje buscam o natural. Vem aumentando muito essa procura pela mama natural. Eu não quero aquela mama marcada, eu não quero... Elas falam bastante, eu não quero que olhem para mim e falem que é silicone. Ela quer uma mama natural. E a mastopexia sem prótese, a gente consegue hoje, tanto com a técnica mesmo, utilizando os retalhos, utilizando a gordura e a glândula que a paciente já tem, dar um volume, tanto na base como no polo superior, e a gente consegue fazer também uma cirurgia associada, que é a lipoenxertia, que é fazer uma lipoaspiração, trata essa gordura e faz uma enxertia na mama, devolvendo um pouco o volume que ela perdeu, ou dando de novo um colo um pouquinho mais marcado, sem a utilização de prótese. Outro movimento que a gente vê também, que é um pouco mais polêmico, é o tal do explante, né? Isso também é uma coisa assim que eu ainda não consigo entender, porque a partir do momento que você tira, você já não vai mais ter aquela mama que você tinha antes de colocar a prótese, né? Exatamente. A prótese vai fazer uma compressão no tecido mamário e você vai ter um volume menor do que você tinha antes. A gente tem, Ju, dois casos aí para explante. O explante que tem indicação médica mesmo, passou no reumatologista, teve algum problema reumatológico. Isso é muito raro, tá? É extremamente raro. E a gente tem o mais comum, que é vontade própria. Paciente, eu não quero mais. Ou às vezes a profissão da mulher já não permite. Eu operei uma paciente que ela é da força policial e ela agora precisa usar colete. E ela falou, tá me atrapalhando. Eu não quero mais. Hoje eu faço TAF, eu uso colete. Eu quero tirar, por escolha dela. Então, a gente tem hoje também técnicas que a gente utiliza a lipoenxertia, retira essa prótese, faz a mastopexia e utiliza a lipoenxertia para devolver esse volume que a paciente perdeu. Lembrando que sempre vai ficar um pouco menor, né? Ela vai ficar menor, ela vai ficar uma mama mais natural. Ela vai perder um pouco do colo, ela não vai ficar com aquele colo marcado que ela tinha antes. Vai ficar menor a mama, com relação a quando a gente vai tirar a prótese, né? Lógico. Mas fica um resultado natural, um resultado que a maioria das pacientes é o que elas estão procurando, né? Então elas ficam muito satisfeitas com o explante mais a lipoenxertia. E como é que vocês lidam com as expectativas das pacientes? Vamos lá. Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais aí e tudo mais, né? Tem que alinhar bem, né? O Gabriel procura trazer bem para a realidade. E a gente alinha bem até quando passam por conversa comigo, porque eu acho que nessa questão de rede social, tudo que vem mostrando, ajuda, quando a gente até posta foto de antes e depois, que agora ficou liberado, ajuda o paciente a ter uma ideia, né, de como era uma determinada pessoa e como ficou depois. Mas não dá para comparar com o que vai ser o dela, né? A gente tem que sempre comparar o nosso antes com o nosso depois, né? E isso eu falo muito para elas, né? Elas vêm às vezes com uma ideia de o abdômen de determinada influencer, né? Mas às vezes não sabe a realidade dessa influencer, a idade dessa influencer, o que ela se alimenta, quantos filhos teve, ou então quantas vezes ela malha por dia, né? Não é a mesma realidade do que a gente que trabalha o dia inteiro, que vai na academia, mas assim, tenta se alimentar bem, mas
a nossa realidade é diferente, né? E às vezes não é só um procedimento, né? Às vezes ela tem outros Várias, ali paralelos, né? Exato. E a expectativa, a gente realmente precisa conversar dela antes do procedimento e alinhar todas essas expectativas com a realidade que a gente consegue trazer para o paciente. Doutor, nosso tempo está acabando, infelizmente. Como é que eu faço para encontrar a clínica GR Cirurgia Plásticas? Temos a rede social do Gabriel, né? Dr. Gabriel Raal. @Dr. Gabriel Raal. @Dr. Gabriel Raal, que é o Instagram. E... Pode deixar o telefone? Pode. E temos o WhatsApp da clínica, né? 6799-882-4725. Maravilha, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações.